Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual a finalidade de Jesus fazer comparações assim, contando parábolas para falar do reino de Deus? Antes de tudo, ele fala em parábolas porque ele mostra que o reino de Deus é um mistério. Não é uma realidade que nós, seres humanos, já tenhamos como uma coisa conhecida. É uma revelação de Jesus. Ele está falando sobre coisas de Deus, o reino de Deus. O reino dos homens nós conhecemos, mas o reino de Deus nos é revelado. Trata-se de um mistério. E como Jesus está falando de uma coisa que nós não conhecemos, porque para nós é um mistério, então ele conta o processo que se realiza em coisas que nós conhecemos, para que possamos perceber o que ele está querendo dizer. Nas parábolas de hoje, por exemplo, são 2 coisas que ele põe em destaque. A primeira é que o reino de Deus não mostra sua força inicialmente. Ele é pequeno e pode ser até mesmo menosprezado, talvez até desprezado. Assim como ele, um simples ser humano, um galileu, uma pessoa que no seu tempo foi vista como mais um, mas que traz em si a capacidade de crescer. Então, a experiência que temos de uma semente de mostarda que é jogada, mas que depois torna-se uma grande árvore e que pode abrigar as aves, onde elas fazem seus ninhos. Então, esta experiência que nós conhecemos é o que Jesus quer dizer do reino de Deus. O reino de Deus parece uma bobagem, uma coisa à toa. Ele não vem com toda essa força, com todo esse poder inicialmente. Ele esconde a sua força e é preciso aprender a valorizá-lo. A semente de mostarda pode ser pequena. Eu posso até jogá-la na terra e ela então se tornar uma árvore, mas eu não posso desprezá-la, jogar fora. Porque se não puser na terra, ela não vai germinar e não vai crescer. A segunda coisa que ele diz é sobre o fermento, porque o fermento, e é a lição que ele quer dar sobre o reino de Deus, o reino de Deus também é capaz de levedar a massa. A quantidade dele é pequena. É uma porção com 3 porções de farinha. 3 vezes mais farinha do que o fermento. O fermento não é a massa, mas ele é capaz de fazer a massa trabalhar. E qual é o efeito obtido quando o fermento faz a sua função? A massa cresce. O reino de Deus tem essa capacidade. Ele não mostra toda a sua força como uma semente de mostarda, mas depois ele cresce. Ele pode ser pouco, pode ser pequeno, mas é capaz de fazer com que a ação dele, onde ele está, faça crescer aquele ou aquilo que o recebeu. Então Jesus, com isso, faz com que o mistério do reino de Deus se torne acessível à compreensão
dos seus ouvintes. Ele continua sendo um mistério, mas é possível compreender os seus atributos. O reino de Deus só podia ser assim. É como Deus também. Porque Deus nós não vemos, no entanto, podemos sentir os seus efeitos, podemos experimentar a sua existência, sua força, o seu poder e, principalmente, o que mais nos interessa, podemos experimentar o seu amor. E este amor em nós é capaz de nos fazer crescer, de sermos pessoas melhores, sermos verdadeiramente humanos e sermos imagem e semelhança de Deus. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.